Bom dia, boa madrugada, né? Mais uma live aqui se iniciando hoje, galera. Hoje é o 25º dia de 365. O foco dessas minhas lives às 3 da manhã é justamente levar até você a palavra do Senhor, entendeu? Porque a gente entende que as pessoas precisam entender e conhecer um pouco mais, né, do Senhor. E que principalmente, né, você nasceu para liderar, você nasceu para governar, você nasceu para ser forte. E por algum momento na sua vida vai acontecendo vários problemas na sua, na minha, e a gente vai deixando, né, os problemas ser mais forte do que você ou do que eu. Então a gente precisa entender que você e eu nascemos para liderar, nascemos para governar, nascemos para ser imperadores, né? E esse é o foco, fazer com que você eleve o teu astral, entenda que você é mais do que você imagina, que você é semelhança do poderoso de Israel, do Deus de Jacó, Abraão e Isaac. E hoje nós vamos ler, né, em Êxodo 17, 8, depois vamos entrar no 18, vamos até o Êxodo. Vamos finalizar no 18 hoje, tá? Porque a lei da intuição é muito grande, a lei de Jetro, né? Então, pra gente começar, vamos pedir uma oração ao Senhor para que Ele venha abrir o entendimento, tá? Ó Pai amado, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Deus de Israel, eu clamo a Ti pela misericórdia, meu Pai, pela sabedoria, pelo entendimento, meu Pai. Eu sei que vou ficar com o Senhor aqui alguns minutos, 20, 30 minutos, e te agradeço desde já pelo tempo ficado aqui, pelas pessoas que vão passar por aqui, ou pelas pessoas que vão assistir ou ouvir essa live, meu Pai. Ó Deus de Israel, abre o meu entendimento para que eu possa entender as Tuas palavras aqui na Tua Bíblia, meu Pai. E para que essa madrugada seja uma madrugada abençoada, livre as pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com depressão, ansiedade, pessoas que estão pensando em se matar. Ó meu Pai, cuida delas, meu Pai, livra-nos, meu Pai. Ó Pai amado e querido, desde já eu te agradeço pela bênção alcançada, meu Pai. Dai-nos entendimento e sabedoria para que a Tua leitura seja boa e agradável aos Teus olhos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dai-nos entendimento. Amém. Então vamos lá, né? Êxodo 17, 8. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo de outeiro. Quando Moisés levantara a mão, Israel prevalecia, ganhava. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia os amalequitas. Ora, a mão de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim de ficar as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Presta atenção aqui, você vê que para tudo há vitória, né? Para tudo há sacrifício, desculpa. Além do sacrifício, eu já falei para você, mas para tudo há sacrifício. Imagina que o cara Moisés, ele mandou que Josué juntasse os melhores homens para lutar contra os amalequitas. E na luta, Moisés subiu no monte e ele ficava com os braços erguidos. Imagina, os dois braços erguidos. Só que os braços de Moisés eram muito pesados. Então Arão e Hur
organizaram, né, colocaram uma pedra para ele sentar e ficaram até o pôr do sol. Vê? Até o pôr do sol. Você sabe que, imagina, um nascer, vamos supor que seja aí, começar a luta às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E foi de 7 até às 6, 7, 8 horas da noite, segurando os braços de Moisés. Sacrifício, né? Para ter sucesso tem que ter sacrifício. O sogro de Moisés traz sua mulher e seus filhos. Em Êxodo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse: Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito em Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor nos livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A nomeação de auxiliares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algumas questões, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que estás contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não pode fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina. Bem-vinda aí, Claudinha, bem-vinda aí, Paty. Bem-vinda aí, tá? Todo dia na madrugada a gente tem uma oração aqui, tá? E ele falou assim, ó: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres assim, Deus tu mandar, poderás então suportar assim também todo este povo. Tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e constituiu por cabeça sobre o povo chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave
E as causas graves trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram. Eles então se despediu, Moisés, do seu sogro, e este foi para a sua terra. Interessante, né? Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, vou consertar aqui. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente do monte, e subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse assim: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nações santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar ao monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apredejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo. E lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ou seja, não podia ter relação com mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, ou seja, barulho de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não trapasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de que muitas deles não morram, não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão, e contigo os sacerdotes. Porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe diz tudo isso. Amanhã nós vamos continuar no 26, tá? Mas vamos falar sobre aqui um pouquinho, né? Antes da gente
continuar essa parte aqui, vamos falar sobre Jetro, a lei da intuição, e vamos falar a lei do círculo íntimo, né? Moisés precisava de ajuda. Nenhum líder ele pode florescer sem contar com colegas de equipe. Fato esse que a vida de Moisés ilustra quando Josué e suas tropas lutaram contra os amalequitas. Moisés segurou o cajado, certo? De Deus em suas mãos e foi ajudado, assistido por Arão e Ur, membros do seu círculo íntimo. Nenhum líder jamais devia tomar caminho ao crédito sozinho. Então, a lei do círculo íntimo, a lei da amizade. Imagina que Moisés, ele tinha Ur e Arão. E toda vez que Moisés levantava o cajado, a luta, ele vencia, os amalequitas perdiam. E toda vez que ele abaixava o cajado, os israelitas perdiam. E para evitar, isso, Moisés deveria ficar com a mão levantada, porém Moisés tinha a mão muito pesada. Então Arão colocou uma pedra, ele sentou na pedra e fez Ur e Arão segurar as mãos de Moisés até o pôr do sol, e assim eles venceram a batalha, Então é bom que nenhum fique só, sem ter amigos, sem ter pessoas de intimidade, pessoas que contam sua intimidade. É muito importante. Isso se chama lei do círculo íntimo. Depois, a lei Jetro e a lei da intuição. Olha a importância da liderança, Líderes, eles nascem o tempo inteiro e você precisa aprender, além de ser um bom líder, ser um bom liderado, aprender a ouvir, A intuição na liderança muitas vezes diferencia os maiores líderes dos líderes simplesmente bons. Algumas pessoas nascem com grande intuição de liderança, outros precisam trabalhar duro para desenvolvê-las, independentemente do que isso envolve. O resultado é uma combinação de habilidade natural e da habilidade aprendida. Essa intuição, compreendê-los e trabalhar com eles a fim de atingir as suas metas de liderança. Compreendê-los e trabalhar com eles a fim de atingir suas metas. Bacana. Informar cada vez mais com que as questões cruciais emerjam do líder, habilitando-o para conseguir o manejo de fatores intangíveis, ou seja, coisa que sozinho não consegue, Líder precisa de outros líderes. Líderes de sucesso veem cada situação em termos de recursos disponíveis, por exemplo, dinheiro, matéria-prima, tecnologia. O mais importante, pessoas. Líderes intuitivos podem perceber o que está acontecendo entre pessoas e quase que instantaneamente conhecem as esperanças, os temores e as preocupações delas. Líderes também têm a habilidade de dar passos para trás para verem não apenas onde eles e os seus companheiros andaram, mas também para onde estão sendo conduzidos, como se pudessem cheirar a mudança no ar. Cada um possui algum tipo de intuição, especialmente na área dos seus dons naturais. Se o seu dom é misericórdia, então pode sentir quando alguém necessita de conforto, e você sabe como proporcionar o mesmo. Se o serviço é o dom da intuição, sabe quando e como ajudar necessitados. E se você é naturalmente dotado de liderança, então vê tudo com os olhos de liderança. Moisés foi um líder bom, não um líder natural. Quando se encontrou com Jetro, ainda não havia liderado Israel por longo tempo. Os hebreus pouco tempo antes tinham deixado o Egito, ou seja, coisa de 3 meses, Mas durante aqueles longos anos no deserto, a liderança de Moisés havia se desenvolvido e assim desenvolveu-se a intuição dele. Jetro, por outro lado, parece ter sido líder natural. Como sabemos isso? Porque ele olhou para uma situação diferente de tudo quanto já tinha visto, liderando mais de 1 milhão de ex-escravos descontentes e deslocados e soube exatamente como manejar a situação. Isso é intuição em ação. Quem ele era determinou o que ele viu. Quem ele era determinou o que ele viu. Ou seja, Jetro não era qualquer pessoa, então ele era um líder, natural. Então ele viu uma situação e automaticamente ele viu uma solução. Então, quem ele era determinou o que ele viu. Jetro, o líder, viu tudo com os olhos de liderança. De todas as leis de liderança, a lei da intuição é a mais difícil de ensinar.
A leitura provê melhor analogia para compreender a intuição. Líderes intuitivos leem as pessoas. Então, essa lei da intuição é uma das leis mais difíceis de se aplicar. E líderes, quando eles conseguem aplicar essa lei da intuição, eles se desenvolvem muito rápido, né? Jétro, o líder leitor, leia as pessoas, né? Observamos como Jétro lidou com uma situação de Moisés semelhante a todos os líderes intuitivos. Jétro leu. Primeiras situações. Então, Jétro leu primeiras situações. Um líder intuitivo pode rapidamente avaliar uma situação. Jétro assistiu a Moisés em ação durante um dia e imediatamente reagiu. Jétro não precisou contratar um consultor, formar uma comissão, realizar profunda pesquisa. Instantaneamente identificou um problema de liderança. Nem todos os líderes são capazes de vislumbrar uma solução tão rapidamente quanto Jétro, mas quando confiam na sua intuição, percebe imediatamente que a situação requer uma atenção. Então, Jétro, ele participou de um julgamento de Moisés, e naquele julgamento de Moisés ele percebeu que o fardo era grande e pesado demais, e que se ele não delegasse para outros, talvez ele não conseguiria fazer tudo o que fez, né? Então, primeiro é situações, segundo é tendências. Um líder intuitivo vê o que está acontecendo no presente, compreende onde uma organização está situada. Jétro pôde ver Moisés se metendo em problemas. Ele falou ao seu sogro, ao seu genro, sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Está em Êxodo 18:18. Talvez Moisés resolvia conflitos com muita eficiência, né? Ele não deve ser que resolvia assim. Talvez também não resolvia. Mas, mesmo se fosse capaz de dar conta de tudo, não podia suportar tudo. Com o crescimento da população, a sua situação ficaria pior. E Jétro sabia que Moisés enfrentaria desastres caso ele não mudasse. A população naquela época crescia demais, demais. Só saiu do Egito 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. Então nós estamos baseando que são mais ou menos uns 2 milhões de pessoas, né? Fora os animais e tudo mais. Né? Então era muita gente para ele tomar conta. Imaginou? Ele não ia ter vida mais. Terceiros recursos. Líderes intuitivos sabem como desembaraçar a sua visão. Eles não aceitam tudo simplesmente e maximizam tudo quanto está à mão, a fim de atingirem as suas metas. Jétro identificou os maiores recursos de Israel e coração de Moisés, o favor de Deus, e o povo orientou Moisés para buscar o conselho de Deus e ensinar ao povo as leis de Deus e delegar poder ao povo a fim de dividir os fardos. O plano de Jétro utilizou tudo que era valioso que o povo possuía. Tudo que era valioso que o povo possuía. 4 pessoas. Destreza com pessoas talvez seja a maior habilidade de um líder intuitivo. Alguns podem compreender o que significa liderar, outros podem efetivamente fazê-lo. Jétro compreendia o suficientemente bem pessoas e liderança para saber como delegar poder à liderança de Moisés. Apesar de não ter experiência pessoal com as pessoas que há pouco tinham escapado do Egito, Jétro sabia que a liderança tinha de ser baseada em habilidades, não em posição, e compreender instintivamente que as pessoas certas estavam presentes para liderarem milhares, centenas, 50, 10, unicamente precisavam ser colocadas no devido lugar. Ou seja, tem pessoas de tudo quanto é tipo, então tem líderes de todos os jeitos, e o Jétro ele foi extremamente preciso em falar. Que vai ter pessoas que vai ter que liderar 10, mas vai ter pessoas que liderar 1000, 100, 50, tá entendendo? Porque pessoas são diferentes um do outro. E depois, a número 5, a si mesmo. O líder intuitivo lê a si próprio, compreende os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e a sua vocação individual. Jétro não apenas leu a compreender o problema de liderança de Moisés, ele se deu conta que Moisés não era o homem certo para a tarefa. Assim leu e avaliou habilidades de liderança de Moisés e planejou de acordo. Observe qualquer líder com forte intuição e verá sua habilidade de ler uma situação de liderança.
Quando Neemias olhou para o muro de Jerusalém, ele sabia o que fazer. Quando José compreendeu o sonho de Faraó, ele sabia como preparar-se para enfrentar a carestia. Intuição, seja ela natural ou interconstitucionalmente desenvolvida, ajuda a um bom líder a tornar-se um grande líder. Então, quando você aprende a si mesmo, né, a lei da intuição, a colocar essa lei em prática, você não só ajuda a você mesmo, ajuda o seu time, ajuda o seu grupo, né, e ajuda você a sair de um bom líder para um grande líder. Então, o líder tem que ter essa visão de aprender a delegar, achar pessoas igual ou melhores que eles em algumas situações que para eles poderia resolver, mas é bom eles fazerem para aliviar o fardo. Então, líderes precisam entender como aliviar o fardo. Sabe, às vezes você tem na sua casa ou no seu trabalho 10 funções, e se você aprendesse a delegar essas 10 funções, ficaria uma para você e as outras 9 você delegava. Mas não, então líderes precisam aprender a delegar. A lei da intuição. A lei da reprodução. O dia que Moisés se tornou um líder. Presta atenção aqui agora para a gente analisar. Algo revolucionário aconteceu depois que Jetro confrontou Moisés a respeito dos seus métodos de liderança. Moisés deixou de ministrar apenas e passou a liderar. Ou seja, ele parou de falar e passou a liderar de verdade. Ao invés de fazer todos os julgamentos sozinho, encarregou outros líderes para que o ajudassem e liderassem de acordo com os dons deles. Nesse momento, o governo de Israel cresceu representativamente. Como? Moisés havia se reproduzido para fazer isso, teve de mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de trabalhar. Moisés fez 7 mudanças para se tornar líder. Então, Moisés, ele ouviu o que Jetro falou, obedeceu, e para ser esse líder e fazer com que o Israel crescesse como um país, né, ele colocou leis. E ele fez 7 mudanças importantes que eu vou falar para vocês. Então fica atento agora nas 7 mudanças. A primeira mudança foi sim, tornou-se um homem de oração. Homem de oração, versículo 19. Segundo, comprometeu-se com a comunicação, versículo 20, falar melhor. Terceiro, expôs a visão, versículo 20. Tornou-se, vamos falar um por um. Primeiro, tornou-se um homem de oração. Versículo 19 está aqui, ó. Versículo 19, vamos olhar aqui, 19, para a gente dar uma conferida. 19, cadê você, meu amado? Aqui. Moisés falava a Deus e lhe respondia no trovão. Ele orava e Deus respondia. Comprometeu-se com a comunicação. Descendo o Senhor para cima do monte, Simão chamou o Senhor a Moisés para o cima do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Olha que bacana. E aí você vai conferir depois. 3. Expôs a visão. Está em Êxodo 19, tá? 4. Desenvolveu um plano. Versículo 20. 5. Escolheu e treinou líderes, versículo 21. 6. Liderou-os para realizarem o trabalho, versículo 22. 7. Fez apenas o que podia fazer, versículo 22. O que aconteceu quando Moisés mudou? Deus proporcionou a força a Moisés e a paz ao povo. É isso, abençoados. Então, às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? E existem esses 7 pontos, ou seja, 7 mudanças que você pode fazer também a partir de hoje para se tornar líder. Essas 7 mudanças eu vou deixar na descrição para você colocar em prática. 7 mudanças que você pode fazer para você se tornar um bom líder, tá? 7 mudanças importantes para você se tornar um líder melhor a partir de hoje. Eu creio que a liderança, ela pode ser estudada. A liderança, você pode nascer com ela, ou seja, natural. Mas também você pode desenvolver ao longo da sua vida. Você tem que pegar uma das características que você faz hoje e se desenvolver. Comece a observar grandes líderes do mundo. Comece a ler a Bíblia mais. Você vai entender a liderança cristã, o líder maior que é o Senhor Jesus. Comece a observar quem está no patamar da sua empresa de liderança. Vê o que ela faz, como é que ela faz, o jeito que ela faz. Vê se o jeito dela é correto, se você é um líder intuitivo. Fala algo para ela que possa melhorar a liderança dela.
A liderança ela pode ser melhorada. A liderança ela pode ser observada. A liderança ela pode ser estudada. Então, meus amigos imperadores, vocês nasceram para liderar, vocês nasceram para ser imperador, líderes natos. Como eu disse no início, o maior problema é que vocês deixaram os problemas tomarem conta da sua vida e você deixou de liderar em um determinado ponto. Imagina assim, imagina que vem sendo escrito o seu livro da vida. Quando você nasceu, né? Quando você nasceu, a sua vida inteira vem sendo escrito o seu livro da vida. Ô, cabelo chato. Aqui, ó. Imagina que você vem escrevendo o seu livro da vida. O seu livro da vida. E está escrito que você é um líder nato, que você vai ser um líder excepcional. Mas em um determinado momento desse livro aconteceu alguma situação que você foi desviado do caminho. Imagina que você ia ser um grande empresário, um grande empresária, um grande líder. Mas aconteceu uma situação na sua vida que você parou. E teve um ponto final ali. Sendo que deveria dar continuidade. Então o que você deve fazer? Analisar onde está esse ponto final e corrigir. Não é ficar lá resmungando e lamentando. Porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo outro. Não, amigão. O tempo inteiro você pode mudar. O tempo inteiro eu posso consertar. O tempo inteiro eu posso melhorar. O tempo inteiro eu posso me liderar. O tempo inteiro eu posso tornar um líder melhor. Como Silvestre. Falei para você os 7 pontos. Como se tornar um bom líder. Né? Então, muitos de nós às vezes pensamos que líder nasce pronto. Não, líder você pode ser estudado. Existem líderes naturais, mas existem líderes que vão ser trabalhados. Você pode ser um líder que talvez pode ser trabalhado. Então, pesquisa mais sobre liderança. O que você pode fazer para ser um líder melhor? Pesquisa como você pode desenvolver os perfis de liderança próprio. Como é que você pode desenvolver os 7 dons do líder. Nós vamos falar sobre vários líderes aqui na Bíblia, que é o que mais tem. Mas procura adquirir perfis de líderes fortes. E o que você pode agregar na vida de outro líder, né? Então, meus amados, mais uma madrugada, né? Chega ao fim, glória a Deus. Nós estamos no 25º dia de 365 dias, 3 horas da manhã, todos os dias. Nesses 25 dias a gente tem falado a palavra. A gente chegou hoje, né? No 19º, no Êxodo 19, amanhã vai ser o Êxodo 20, onde nós vamos falar os 10 mandamentos. Amanhã nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, Moisés mediador entre Deus e o povo. Vamos falar sobre a lei que acerca, né, acerca dos altares, a lei da ligação, a aliança de Deus e as regras de Deus, né? Vamos falar amanhã sobre leis da violência, leis da propriedade, leis civis e religiosas, leis, o testemunho falso e injúrio, deveres dos juízes, o ano do descanso, o sábado, as 3 festas. Deus promete a posse da terra e a aliança de Deus com Israel. Vamos terminar aqui. Vamos falar até a lei da aliança de Deus com Israel, tá? Então, amados, mais um dia chega ao fim. Amanhã será nosso 26º dia, se o Senhor permitir. Vamos fazer nossa oração final para a gente finalizar. Ô Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu inclino minha cabeça para baixo, meu Pai, para dar honra ao Senhor, porque todas as palavras proferidas é a Ti, meu Pai. Eu clamo a Ti pelas pessoas que estão com depressão, ansiedade, meu Pai. Pessoas que estão com insônia, pessoas que por algum problema na sua vida deixaram de crescer, deixaram de liderar. E eu clamo a Ti, meu Pai, dá para eles sabedoria para que eles entendam que o poder está dentro deles. E que eles possam fazer tudo de novo a partir de agora. Não tem idade, se é velho ou se é novo. Pode a partir de agora começar de novo. Porque a liderança, ela não tem idade. Moisés começou com 80 anos. Foi 40 anos no faraó e 40 anos no Egito. Ele começou a liderar o povo com 80 anos. Então não tem idade. Não tem idade para você liderar. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas. Então abre a visão, Senhor. Abre o entendimento, Senhor. Abre a liderança desse povo. Eu clamo a Ti, meu Pai. Coloca líderes aqui, meu Pai. Pessoas com visão, sabedoria. Pessoas com comprometimento. Isso eu te peço, meu Pai. Ó Pai amado, se Tu permitir, amanhã nós estaremos aqui mais um dia, meu Pai. Eu peço que proteja esse povo, meu Pai, com a couraça da justiça, meu Pai. Coloca na mente deles o capacete, blinda-os, meu Pai, para que eles não ouçam qualquer coisa, meu Pai. Livra do homem, né, sanguinário, meu Pai.
Oh, meu Pai, livra da mulher. Livra da mulher que não presta, meu Pai. Livra da bala perdida. Ó Pai amado e querido, eu te peço, proteja-nos do mal, de todo mal, proteja a nossa família, a família de todos que estão aqui, Senhor. Eu clamo a Ti pela misericórdia, meu Pai. E desde já eu creio e agradeço que o Senhor já veio com resposta. Dai-nos uma ótima noite de sono para que amanhã nossas baterias possam estar carregadas, para que nós, Senhor, possa não sentir isso, mas sentir-se carregada na Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Claudinha, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe, fica com Deus e até amanhã, tá? Tchau, tchau. Mais um dia.